Boa tarde, Vaguinho. É uma semana que a gente já vem falando desde quarta-feira, especial, diferente do clássico, né? Como é que você tem sentido esse clima entre o teu grupo de atletas, entre os jogadores? E como é que tem sido essa, não digo motivação, mas essa conversa realmente com os jogadores para o foco na partida de domingo? Olha, todos sabem da importância do que é um clássico e do que é realmente esse jogo Figueirense e Avaí. Então, mesmo antes é, do jogo do Brusque, nós falamos poucos do Avaí, mas nós tivemos intenção em muitas situações para o jogo do Avaí. E todos eles estão muito cientes. Então, nós não conversamos ainda do Avaí, porque ontem na apresentação estavam todos muito desgastados da viagem. Nós fizemos um regenerativo. Hoje eu vou complementar esse regenerativo, essa recuperação, para justamente começar a falar com eles do Avaí mesmo, principalmente hoje, pós-treino, e amanhã, que nós temos o último treinamento. Vaguinho, boa tarde. PH Freitas do GE. Globo. Queria perguntar para ti, perguntei antes para Anderson Conceição sobre a importância de ter sido poupado no jogo contra Brusque. Queria perguntar para ti sobre a tua avaliação de realmente ter poupado alguns jogadores para esse jogo, pensando agora no Clássico, que é um jogo de suma importância não só no campeonato, mas também para a moral da equipe e do torcedor. E já aproveitar e tentar atualizar um pouquinho a situação do Arthur Henrique e do Pablo, que tiveram problemas aí também durante a semana. Boa pergunta. Eu vejo assim, início de competição, quando você ainda está numa fase de início pós-pré-temporada, se você não tiver um controle e não conhecer bem os atletas, não souber trabalhar, pode ter lesão. E uma lesão no campeonato de tiro curto como é esse, você perde o atleta completamente. É lógico que pode ter uma lesão, como aconteceu com o Arthur Henrique, né, com o nosso lateral. Ele pisou em falso, deu ali, e é uma situação que pode ser diferente de muscular. Os jogadores do Carlos Renault contra o próprio Avaí. No primeiro tempo, 2 contusões de lesão muscular. E isso pode ocorrer. O Corinthians ontem, ele fez uma situação de tirar vários jogadores do jogo do Bragantino. Então, tudo isso é estudado. Eu estou querendo mostrar ao nosso torcedor e a nós que tudo que nós fizemos é para uma campanha melhor e mais tranquila. Se nós colocássemos, talvez, o próprio Anderson, mais alguns atletas ali, poderiam nos trazer complicação, talvez não para esse jogo, mas no decorrer dessa competição. Então, acho que nós fomos, assim, pontuais, bem, e mesmo assim, com uma viagem que nós fomos dormir 5 horas da manhã, está todo mundo ainda meio cansado. Então, eu acho que foi produtivo e foi muito bom. O Arthur não é cirúrgico, está tendo uma recuperação muito boa. Acredito, talvez, não sei se Concórdia ou outro jogo já vai estar à disposição. O Pablo, nós esquecemos de comentar na última entrevista coletiva que ele sentiu também uma panturrilha e veio agora o resultado, também não teve uma lesão, mas nós não vamos contar com ele. Então, são 2 atletas que tiveram as lesões. E a nossa maior preocupação com eles é lesão. Para um clássico, para um jogo nesse que nós precisamos de uma vitória em casa, aí, é tudo ou nada e todo mundo que tiver tem que se doar ao máximo, tem que jogar para ganhar. Vaguinho, a gente até comentei essa pergunta lá com o técnico do Avaí depois do jogo do Carlos Renault, sobre a diferença de experiência e juventude. Né? O time do Figueirense é um time que tem mais jogadores experientes, porque tem poucos jogadores jovens em campo, nenhum da base, de fato, é titular absoluto do time, enquanto no Avaí tem alguns jogadores que formados no clube estão subindo ali. Isso pesa para ti no clássico, na hora de tu escolher os teus jogadores, mesmo sabendo que são mais experientes, que podem sofrer alguma coisa ou não, pesa para ti a experiência e a juventude, não? Eu acredito que a experiência sempre é melhor. A experiência, o cara já jogou vários clássicos, pode ter jogado aqui mesmo ou em outro estado, então o cara já vivenciou. E muitas vezes na juventude, o próprio jovem, ele traz para ele uma carga muito grande, de que ele quer acertar, ele quer vencer, ele quer ganhar, é o clube que está dando a grande oportunidade da carreira dele. Então, às vezes existe uma pressão que pode ocorrer na juventude. Eu também nasci numa Ponte Preta e contra o Guarani, e joguei derby. Então eu sei o que é uma pressão, eu tinha 19 anos de idade e tinha que ganhar, e para mim era vida, porque se você ganha um jogo desse, você ganha sobrevida, você ganha moral, você tem uma repercussão boa, então nós tínhamos que ganhar. Então eu sei esses jogadores que estão tendo oportunidade no Avaí. O que é bom para esses atletas é que eles já tiveram a copinha para jogar, então eles já tiveram uma experiência, eles já jogaram. Então, são jogadores que não é agora que eles estão jogando, eles vêm jogando. E são jogadores com uma condição muito boa. Agora, a nossa é uns jogadores tarimbados, experientes, que sabem como jogar,
Então eu acredito que nesse momento a experiência seja uma situação, um fator favorável. Vaguinho, Carlos do canal Figueiraço. Após o resultado negativo na última quarta-feira, como tem sido a preparação dessa semana, visando correções e ajustes, principalmente, visando já o jogo de domingo, no próximo domingo, que é o Clássico, principalmente até porque esse jogo costuma exigir um nível de concentração um pouquinho maior? Olha, nós nem nos preparamos ainda em relação à parte técnica e tática. Nós só descansamos, cara. Como eu falei para você, ontem que nós treinamos, nós fomos dormir 5 horas da manhã. Nós apresentamos aqui 3 horas da tarde. Então você via nitidamente os atletas com olho vermelho. Todo mundo estava muito cansado. Então nós soubemos como conversar, entender principalmente o que era necessário para cada um, individual, que o cara era acostumado. E hoje nós vamos ainda terminar dessa maneira, na fase de recuperação para cada um. Em termos de jogo, eles vêm jogando. A equipe vai ser praticamente a mesma que a gente sempre tem iniciado. Então, são jogadores que já estão acostumados a jogar. E eu fiquei muito contente com os que nós jogamos lá. A derrota, ela sempre vai trazer um gosto amargo, ela vai trazer, às vezes, para o torcedor uma situação de tristeza, puto. Mas nós temos que entender, nós somos profissionais. Por que nós perdemos, onde houve o erro, por que não conseguimos fazer mais gols, aonde foi. Isso é nossa obrigação. Mas a intenção individual de colocá-los e dar oportunidade foi ótima. Um Dudu, por exemplo, fiquei muito feliz com um pouco de entrada dele e ele também. Então ele ganhou para ele mesmo uma confiança maior. O Felipe Augusto, ele joga de 9, ele joga de 7. Coloquei o Igor Bolt, quando ele vinha jogando pela extrema, coloquei para ver como ele vem jogando pela extrema. Silvinho entrou bem. Mangabeira, a maneira dele jogar foi a mesma de sempre. Coloquei Reift na meia, coloquei Reift aberto. Então nós fizemos todas umas possibilidades que eu gostei muito da maneira que foi. E para mim uma grata surpresa foi o Wesley. Ele teve uma participação muito boa, apesar dos 2 gols serem pelo lado esquerdo onde ele jogou, não teve ali culpa, eu errei, foi uma falha. Não, nós tomamos os gols, que eram gols que poderiam ter sido evitados, um chute que foi, o Igor não conseguiu, ele bateu, nós tínhamos que ter corrigido naquele momento, e no primeiro gol, uma bola que era totalmente, veio um lançamento, e nós não conseguimos cortar o cruzamento. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, desde o início, nós marcamos na frente, tivemos oportunidades, não fomos felizes nos nossos chutes, chutamos mal. No segundo tempo, que eles fizeram uma marcação muito forte, nós não conseguimos terminar a jogada, infiltrar, e mesmo assim nós tivemos várias chances, com bola parada, com o PC, que ele cabeceou, a bola não entrou, Silvinho errou o chute, o gol, e na última chance o próprio Wesley, que infelizmente chutou na mão. Então eu fiquei assim, detalhes, eu estou falando detalhes para o torcedor, numa coletiva, do que nós estamos treinando, vimos e passamos para os atletas. Agora, melhorar, todo jogo precisa. Eu tenho dito para vocês sempre do equilíbrio do início da competição. Criciúma e Joinville ontem. Marcílio, 2 partidas excelentes que fez. Perdeu em casa, infelizmente, com 2 atletas a menos. Ganhou o Santa Catarina. Embolou pontuação. Nós continuamos líder, mas embolou do outro lado. A surpresa que está sendo positiva, o Camboriú e os outros times não conseguiu. O que nós temos que falar do Barra? As contratações pontuais, um clube que foi campeão e até agora está numa situação também um pouco complicada. É muito difícil. Então, nós temos que valorizar as 2 vitórias que nós tivemos. Nós temos que valorizar o jogo que nós fizemos em Brusque. Por mais que veio a derrota, tem coisas positivas que nós tiramos de lá. Então, nós estamos trabalhando. Nós precisamos ser campeão. Nós precisamos classificar bem, trazer os jogos de mata-mata. Precisamos ter constância. Não podemos ter lesões. Então, tudo isso está sendo trabalhado. Então, te dei uma resposta agora, que, no geral, está sendo trabalhado jogo a jogo, mas pensando no que tem que ser a competição. E nós entendendo pela experiência como é o campeonato. Então, hoje, o Figueirense, com as 2 vitórias que nós fizemos, somos líder, numa situação boa, que se não tivesse, numa dessas, não tivesse vencido, esses próximos jogos, Clássico Avaí, jogar em Concórdia com uma viagem que vai ser. E o último jogo com, até agora, na minha opinião, o Camboriú, que é a sensação da competição. Você já imaginou que complicação que seria uma tabela? Então, a gente tem que entender o que é a competição, não olhar só para o nosso umbigo, olhar no geral e ver que nós estamos no caminho.
Gente que já viveu diversos clássicos, como falou anteriormente, né, no Guarani, na Ponte Preta também, enfim, Sim. diversos na sua carreira. Como é que é essa semana para ti? É uma semana também diferente, assim como é para os jogadores? O que você vê de pontos positivos também nessa sua carreira, nessa experiência de ter passado por diversos clássicos já e hoje ter mais um pela frente no domingo? Ela só não é uma semana porque tem o jogo do Brusque. Nós tivemos que pensar no Brusque, estamos cansados do jogo do Brusque, temos que dormir, ter essas noites de sono para eles descansarem como tem que ser e assim pensar no Avaí agora. Então nós temos pouco tempo para justamente falar do Avaí, mas desde que sai a cabela, o pensamento é Avaí, o pensamento é o clássico. Nós temos que respeitar o torcedor, tem que respeitar o clássico. É em casa, tem que ganhar em casa. Então tudo isso tem que fazer valer a pena. É lógico que ninguém tem bola de cristal e falando que vai ganhar em casa. Mas é uma situação que desde o início a gente fala para eles. Eles sabem da importância que é um clássico. Então, quem ganha realmente o clássico, o torcedor, a maneira de agir, o clube, as maneiras que tem, é diferente. Então, nós somos cientes disso. Tomara que a gente consiga pôr em prática. Vaguinho, uma das tuas características sempre foi a questão da transparência, principalmente com a imprensa, né? Acredito que para o jogo do Clássico não vai ser tão transparente assim, mas eu queria aproveitar e te perguntar sobre a questão do ataque, porque quando tu foi questionado em relação a algumas peças do setor do meio-campo, tu sempre falou sobre meritocracia, para quem começaria o jogo ou não. Agora, no ataque, bem dizer, todos os atacantes estão merecendo iniciar como titulares, principalmente o Kaique, agora que reestreou com a camisa do Figueirense, já fazendo um lindo gol. Para ti, existe uma ordem nessa meritocracia, uma prioridade de atleta que combine realmente com o que tu quer em campo para esse jogo do Avaí? Porque Silvinho, Kaique, Felipe Augusto, o próprio Igor Bolt, são jogadores demais para o que tu tem dentro de campo para tu poder colocar de inicial aí contra o Avaí, né? Te acrescento, Rainan, Dudu, Jorginho nem viajou, para que ele realmente pudesse estar apto a poder ir no jogo. Então, essa situação toda, ela tem que ter coerência. Será que o Kaique suporta 45 minutos? Se nós virmos os 45 minutos que ele jogou, ele não conseguiu desenvolver todo, de vir buscar uma bola, de cabecear, de correr, ele não fez isso. Mas ele estava no lugar certo, na hora certa, e fez um golaço. Então eu sei que eu posso contar com ele. Dudu, quanto tempo ele aguenta de uma partida? É o clássico, eu também tenho que entender que momento iniciar, colocar depois. Jorginho, que momento colocá-lo. Felipe Augusto, ir para a posição dele. Bolt, vir fazer um falso 9, jogar na meia. Silvinho vai entrar na posição dele. Então tem muitas situações, mas boas, né? Então é uma situação que mesmo que não entre jogando, ao ser utilizado, como vai ser utilizado, para que a gente possa ganhar do Avaí. Independe se é no primeiro ou se vai ser em qual minuto da partida, é para ganhar. Então nós estamos sabendo como fazer e o melhor, eles estão entendendo, eles sabem deles mesmos o propósito de querer jogar e quanto dá para jogar, né? Daqui a pouco o Dudu vai ter o jogo todo, Jorginho vai ter, no momento ainda não consegue, Kaique, no momento não consegue ainda. A gente falou agora há pouco na tua resposta mais longa sobre o campeonato, né, os clubes, né? A gente vê o grupo A tem 28 pontos e o grupo B tem 19. E o Figueirense é líder do grupo B, né? Como é que tu, nessa metade de campeonato catarinense, como é que tu vê a competição? Ela está equilibrada, ela está desequilibrada, no caso, para um lado e para o outro mais um pouco pior? Como é que tu está imaginando? Não, eu vejo equilíbrio mesmo. Muito equilibrado. Ontem eu assisti os 2 jogos, né? E nas 2 partidas, assim, um equilíbrio muito grande. É lógico que o Criciúma, pelo elenco que tem, ele teve oportunidades um pouco maior do que o Joinville, mesmo em casa. E o Santa Catarina ontem me impressionou. Teve muitas oportunidades em cima do Marcílio. O Marcílio poderia ter feito gol. O goleiro teve umas defesas boas. Falando de ontem, jogos muito equilibrados. Aí você vem para o nosso, né? O Brusque conseguiu, aí até agora está invicto. Conseguiu uma vitória em cima de nós, de uma equipe forte com a Figueirense. Como é que vai ser o próximo jogo? Não dá para apostar, não dá para saber. Então eu vejo com muito equilíbrio, independente do grupo A e do grupo B, mesmo assim os pontos que conseguiram, um equilíbrio muito grande entre os jogos. Eu não me lembro se teve algum jogo que teve 3-1, 3-0, acho que não. Acho que o nosso foi 3-2, sempre 2-1. O Carlos Zenon mesmo, 3 derrotas, 3 por 1-0, né? O Avaí perdeu de 2-1 para o Criciúma, ganhou de 1-0 do Renault. Então, é umas coisas muito equilibradas, eu vejo muito equilíbrio. Vaguinho, assim como foi na reta final do ano passado, Figueirense no último jogo
mesmo com a derrota, mostrou um poder de reação positivo também, Sim, buscando o gol. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre esse teu estilo de jogo, sempre agressivo, buscando o resultado, quanto isso pode ser favorável também para esse jogo de domingo no Clássico e como manter o mental dos jogadores e o equilíbrio para uma partida tão importante como a de domingo. Eu conversei com algumas lideranças já, né? Desde ontem, quando nós apresentamos, hoje um pouco com um ou outro. Então, tudo bem, cara. Então, todo mundo entenderam. A derrota, todo mundo ficou bravo. Todo mundo sentiu. Eu senti muito. Então, o importante é assim, eles entenderem, como eu disse para vocês, por que perdeu. O que nós erramos. Aonde foi o ponto. E o que nós deixamos para fazer os gols que poderíamos ter feito, ter finalizado melhor. Então, o grupo está ciente disso. Então, eu vejo assim, com muito equilíbrio. Vejo que jogar ofensivamente você tem que ter as peças, e eu tenho. Temos atletas para isso, temos jogadores com características boas, mas eu acredito que daqui a pouco, para a gente estar mais tranquilo, é o passar dos jogos, né? Estamos indo para o quarto jogo, então daqui a pouco eu acredito que naturalmente vai melhorar todas as equipes. Então eu acredito que a maneira que nós temos jogadores experientes, que eu dei a resposta, e a maneira que nós estamos, a tendência do Figueirense é manter assim, uma regularidade e talvez crescer ainda mais, mas manter uma regularidade boa de resultados.